Seja bem-vindo a mais um corte de um dos programas do Arquibancada Tricolor. A gente tem programação diária e você confere no link aqui na descrição. Fato é que ele foi perguntado muito bem pelo Rodrigo Bueno também, cara, nessa entrevista sobre o próximo passo, e aí ele falou que ele tá focado aí nas 9 rodadas, ele não deve nem jogar, né, mas enfim, mas ele falou que o time tá focado e que depois, né, ele vai pensar que ele quer ficar no São Paulo, mas com mais oportunidades, ou seja, ele fica em um outro cenário, ele fica caso ele tenha mais tempo de jogo. Você certamente já passou por isso, né, assim, já viu jogadores querendo essa mesma situação. Quando ele deixa isso muito explícito, muito claro, para você isso pega bem internamente, ou Wilson? Então, depende do tom, né, Gabi? Porque assim, eu acho que é válido a hora que ele vai e fala: Ó, tô aqui, tô bem. É válido principalmente para nós que gera conteúdo, que comenta, cadê o Galopo? Para a torcida que fala: Ué, mas cadê o Galopo? Aí vem fulano, ciclano, fala: o Galopo tá machucado, o Galopo deve estar no DM, o Galopo deve isso, deve aquilo. Não, ele deu a entrevista, ele tá lá, tá bem e tá treinando bem. Top. Isso é primordial para um atleta profissional de um clube grande. Agora, dependendo do tom da conversa dele com o Zubeldia, que é o que a gente nunca vai ter acesso, o Zubeldia pode encarar isso agora como uma afronta. Se foi uma conversa amistosa, talvez, eu acho muito pouco provável, mas ele fala: professor, posso ir falar que eu estou bem só para deixar claro que eu não estou machucado? E ele fala: tá, vai. E o Zubeldia fala: vai. Ele foi e falou: beleza. É que aí entra aquela aspa que ele falou, né? Que ele falou com o Zubeldia quando ele ficou, mas daí em diante não teve mais relação. Ou seja, eles não conversaram mais. Por isso que É fica isso essa que dúvida, pode né? dar azia. O Zubeldia falar: peraí, ele tá me cobrando publicamente? É isso mesmo? E aí isso pode gerar um conflito que, ao meu ver, é desnecessário. Eu acho que assim, se o Galopo espera a chance dele, joga um jogo, passa pela zona mista, e você fala: pô, Galopo, mas depois de tanto tempo você reestreou, você jogou de novo? Ele fala: pô, depois de tanto tempo, porque a opção é do treinador, porque eu já tô bem, treinando bem há tempos. Cara, acontece, depois do jogo ele joga. Agora, ele pedir uma entrevista para deixar claro que ele tá bem, isso pode ser interpretado pelo treinador de uma forma meio que tá transferindo a responsabilidade para ele. Amanhã, se é na velha guarda, os treinadores que eu tive fala assim: Galopo, você quer saber da minha boca? Ó, esse é um cenário que eu já passei. E assim, ó, Gabi, você quer saber da minha boca porque você não tá jogando? Você não tá jogando porque você tá treinando mal, os caras que estão aqui é melhor que você, ponto. Bora pro treino, sabe? Aí vai criar um negócio desnecessário. Então, tipo, depende muito de como foi essa conversa e como tá a relação dos dois, né? Ele foi perguntado quanto a isso também, mas ele falou que, cara, para chegar no São Paulo tem que ser bom jogador, então quem tiver ritmo vai jogar bem, né? Então ele cobra sequência, embora ele não tenha entrado bem, ele cobra que ele tenha mais tempo de jogo. Talvez essa é a principal cobrança do Galopo. O jogo dele em São Januário para mim foi terrível, né? Foi um jogo catastrófico, é um jogo que também justifica uma ausência dele na escalação. Acho que o técnico perdeu confiança de fato, mas eu entendo ele dar essa entrevista buscando mais espaço. E aí ele foi perguntado também, sim, porque isso é uma dúvida que o chat, né, envia, pô, até o Nicolas Oliveira, que é membro aqui do AT, fala, né, que já colocaram o cara até na esquerda ali, mas não deram sequência em nenhuma posição. Ele foi perguntado qual que é a posição que ele fica mais confortável para jogar. Ele falou que no Banfield ele era um terceiro homem de meio de campo, que é algo que é mais raro, né, de você ver o São Paulo jogando hoje, mas ele fala que entende que tem essa variação de esquema, mas que ele consegue fazer outras funções tranquilamente. Ou essa posição vindo por trás do Caleri, que é essa posição hoje que é o Lucas barra Luciano, ele fala que ele consegue fazer, e do meio de campo ele não faz apenas primeiro volante, ele não é primeiro volante, mas que ele pode jogar de segundo volante também. E foi o que deram espaço para ele contra o Vasco, porque ele foi muito mal, né? Então, claro que não é uma decisão que eu acho que ele tá errado em cobrar, mas ele não é também um cara que foi injustiçado, que o Zubeldia olhou para ele e falou: esse eu não gosto. Teve um porquê, teve jogos ali, momentos, né, assim, que acho que o técnico vai perdendo confiança no cara. Isso talvez explica essa fase, explica o distanciamento e explica também a falta de chances e essa entrevista do Galopo. O Ferreirinha deu uma entrevista na Zona Mista, que é a cenário que o Ilcinho falou. Ele não vinha jogando, teve uma chance com o Zubeldia e foi bem. Ele foi perguntado: pô,
a chance agora de jogar depois de tanto tempo, ele fala, pô, conversei com o Zubeldia, pedi mais chances, hoje ele me escalou. Então ele deixa isso muito claro na entrevista. O Galopo escolhe um outro caminho, talvez, né, por ter um distanciamento muito claro que ele fala na entrevista. Ele fala, pô, eu peço para ficar ali depois das ofertas, falo que vou ficar, e aí, cara, daí em diante não teve mais comunicação. Ou seja, ele não sabe o que o técnico tá querendo dele, então talvez esse seja o caminho de pensamento, né, assim. Eu acho válido ele deixar claro para nós que ele tá bem e tá ali à disposição, mas, cara, pensa pelo lado vamos tentar defender um pouco o nosso querido Zuba, que a gente defende sempre aqui, né? Diariamente a gente defende ele. Nossa, assim é o advogado. Aí, cara, imagina, ele deve ter tanto BO para resolver, que, cara, às vezes passa desapercebido. Vou ter que dar satisfação pro Galopo, sabe? O Galopo não está contente. Cara, é tanta coisa para ele, e às vezes ele fez sem querer também, né? Não é por mal. Ou às vezes, cara, era. Cara, eu sou muito a favor de ser o mais claro possível, por mais que vá doer. Então, tipo assim, pô, se eu sou treinador, o Galopo vem e fala, professor, foi Galopo, assim, eu não me leve a mal, mas no começo do meu trabalho, ele deu várias oportunidades para o Galopo entrar, quase que jogos seguidos, e ele deu a oportunidade dele ser titular contra o Vasco. E as coisas não fluíram como os dois esperavam. Logo, ele deu oportunidade para um outro que entregou o que ele quis. Então, tipo assim, Galopo, eu tentei, não deu, e agora você vai ter que esperar, cara. Desculpa, e aí talvez para o próximo ano você tenha mais, ou talvez não. Então, tipo assim, eu acho que é válida essa entrevista do Galopo, mas eu acho que dependendo do tom que foi essa conversa ou como que tá a relação, o Zubeldia pode se sentir afrontado e aí pode até piorar a situação dele. E aí, sim, pode entrar um lado também que é o seguinte, ele deixa muito claro que ele vai focar nas 9 rodadas, quer mais espaço, mas pode ser, de repente, o último fio de esperança dele de que as coisas vão mudar, né? Porque ele teve oferta, segurou, quis ficar, não conseguiu jogar, então talvez ele tá dando esse recado de, quero jogar, tô pronto, quero chance, seu técnico não me usa. Chega em dezembro, por exemplo, fim de temporada, acaba tudo bonitinho, ele sem jogar, ele deve buscar um novo rumo. Assim, eu entendo dessa forma vendo ele falar, assim. Cara, do que eu já vivi ali dentro, eu sou da seguinte opinião de não deixar as oportunidades passarem. Se eu sou amigo do Galopo, conselheiro do Galopo, alguma coisa, empresário, e ele tem essa proposta do Banfield, do Boca, ou de quem é que seja, de times competitivos que ele vai estar ainda no cenário aparecendo, Galopo, vaza. Mete o pé, irmão. Mete o pé, porque, cara, é difícil do treinador dar uma oportunidade. A partir do momento que ele já deu a oportunidade e você não deu conta e ele te colocou no final da fila de novo, para que ele te dê outra oportunidade, mano, milhões de coisas tem que. O universo tem que conspirar a favor dele. E, cara, ele vai ter que ir preparado para uma oportunidade. Cara, o exemplo do Marcos Antônio, que é um que a gente defende, ele jogou bem contra o Atlético Goianiense, Vitória, Cruzeiro, não teve a chance de jogar no titular, entrou durante alguns jogos, não teve chance de jogar contra Atlético e Botafogo, que foram os principais jogos do ano, e aí ele vai mal contra o Inter e agora sabe lá Deus se ele vai jogar. O Lisieiro que veio, que chegou, dá para dizer que chegou quase agora, ele tem chance que o Zubeldia deu menos que o Galopo, e o Zubeldia talvez tenha gostado, ele goste mais do Lisieiro do que do próprio Galopo. Então, Galopo, conselho de que, cara, quem já teve até no time que você já jogou, irmão, se tiver uma proposta para meter o pé, vaza, tio. Vai ser feliz em outro lugar. Eu acho que o timing dele já passou. Eu acho que o Galopo foi um investimento que talvez o São Paulo tenha feito até bom. Se você pensar lá atrás, porra, é um garoto promissor, é um garoto que tem talento, é um garoto que vai dar certo. Cara, a gente tentou, não deu. Galopo, vai emprestado, assume, dá um passo para trás para dar dois para frente depois. Eu acho que eu acho que vai ser muito difícil tanto o Zubeldia, tanto os novos treinadores, principalmente se for brasileiro, de dar chance para ele.
Exato, acho complicado então. Tá aí então, esse foi o corte. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Todos os dias tem coisa legal e nova pra você acompanhar aqui no Arquibancada Tricolor. Então vem com a gente, pessoal.